Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. A pauta de hoje, pequenos defeitos, grandes prejuízos. Então a gente vai deixar aqui algumas dicas para os nossos ouvintes, como ele deve fazer, porque às vezes, Fernanda, tem coisas pequenas e ele vai deixando e acaba ficando caro. Então a manutenção preventiva, ela é muito importante, ela é simples e barata. Mas geralmente a pessoa vai deixando para depois, deixa o carro quebrar e isso vai ficando mais caro. É claro que os indícios vêm com pequenos barulhos, estalos, luz do painel que vem acendendo. Isso são indícios de que o carro está começando a dar problema. Então fica atento a esse tipo de coisa que vai acontecendo no próprio carro. Ele vai lhe mostrando, né, que você precisa fazer essas manutenções. Então podemos seguir os exemplos? Vamos seguir os exemplos. Então vamos lá. A falta de alinhamento e balanceamento, Fernanda, até mesmo a calibragem, faz desgastar muito os pneus. Comecei com isso, a gente sempre está falando sobre isso, mas as pessoas acabam chegando no posto de gasolina, aquela rapidez, aquela correria, e não acaba calibrando os pneus. E por sua vez, ele acaba danificando, comendo o pneu, ou parte interna, ou parte externa, ou até mesmo um alinhamento. É necessário que faça pelo menos um alinhamento de 5 em 5 mil quilômetros, o balanceamento. Você vai, com isso, fazendo o rodízio, você vai manter a vida útil do pneu muito maior. Então esse é um detalhe muito importante. Paleta do limpador de para-brisa. Parece um negócio simples, a pessoa vai deixando o sol, o calor, a sujeira, vai comprometendo a visibilidade. Aí o que acontece? As paletas vão ficando ruins e arranha o vidro. Então a gente pega vários carros com os vidros todo arranhado, aí o pessoal, dá uma polida aqui melhor. Não tem mais jeito. Aí é trocar o vidro. Aí eu jogar aquele vidro fora, depois lacrar, colocar o número do chassi no vidro, e tem todo esse trabalho que você precisa ter, trocar as borrachas. E é coisa que a gente só lembra quando chove também, né? Então são coisas baratas. Calibrar pneu é de graça. Trocar do paleta para-brisa é muito barato e você acaba perdendo esse vida. Claro que não é de uma hora para outra, mas as pessoas acabam esquecendo e numa viagem ou numa coisa qualquer você acaba usando, né, o limpador e acaba danificando. Outra coisa também que veio na minha memória é o fato de você descansar o pé na embreagem. Muitos consumidores, muitos motoristas acabam descansando o pé na embreagem, é claro, câmbio manual, e o conjunto de embreagem vai se gastando. E aí, mas esquece. Ou então tá parado no sinal, Fernando, tá lá com o pé na embreagem. Você gasta, né? O sistema tá rodando e você tá com o pé na embreagem. Então também, poxa, uma coisa simples, tira o pé da embreagem. Né? A pessoa pega esse vício de permanecer com o pé na embreagem. Então tem que tomar esse cuidado. Outra coisa também interessante, pastilha de freio. A pastilha de freio ela vai gastando e começa a dar aquele assobio, então vai arranhando. A pessoa não troca a pastilha de freio, deixa para depois e o que acontece? Danifica o disco de freio. Poxa. Então a pastilha é barata e o disco é assim 4, 5 vezes mais, o dobro do valor da pastilha. Então acaba ficando muito caro. Então é necessário entender quando o pedal vai ficando mais baixo, vai descendo o pedal, você vai vendo um barulho no freio. Então vai até uma oficina da sua confiança para verificar realmente se está gasta a pastilha de freio para não danificar o disco. Também algo muito importante para ficar mais em conta. Filtro de combustível, algo muito simples, mas as pessoas acabam deixando. Abastecem em qualquer posto, não trocam o filtro de combustível. Essa sujeira ela passa pelo filtro, vai para os bicos injetores e o que acontece? Entope os bicos injetores. Entupindo o bico, limpeza de bico, limpeza do sistema de injeção, tem que passar a máquina, resetar o sistema e, conclusão, manutenção se torna bem mais caro. Então, sempre que for fazer a revisão, troca do óleo, é necessário trocar o filtro de combustível. Muita gente esquece, não troca o filtro de combustível. Bom, tem um detalhe aqui agora, Fernanda, que isso aí, quando acontece, é um capítulo até à parte. Correia dentada. A correia dentada é algo que quando as pessoas não trocam, com certeza, ela acaba quebrando, né? A pessoa esquece, ela tem... O próprio manual, ele fala a quilometragem certa para poder fazer essa troca dessa correia dentada. A pessoa acaba não trocando a correia dentada, ela danifica o cabeçote, empena a válvula, quando, dependendo da velocidade, estraga os pistões. Conclusão, serviço de motor. Nós estamos falando aí de 6, 7, 8 mil reais. Então, uma coisa simples, que tem carros que se trocam com 60 mil quilômetros, carro com 70 mil quilômetros e carro
com 80 mil quilômetros. Olhar o óleo também do motor, né? Pra Isso, não travar, né? vou falar sobre ele agora. Olha. Você tá lendo a minha colinha aqui, né? Eu tava pensando. Óleo do motor, é isso aí, óleo do motor. Quando não trocado no tempo certo, ele acaba danificando o motor. Então é algo importante, além do entupimento, né? Que ele vai se tornando meio graxa, vai gastando, sumindo e vai ficando meio sólido. Conclusão, entope, realmente. Nós já pegamos motor sem óleo, motor entupido, porque realmente não houve manutenção certa, não houve troca de óleo no momento certo. É claro, quando troca o óleo, troca o filtro do óleo para poder reter toda essa sujeira. Tem muita gente que acha que ter um carro, dar manutenção no carro, é só colocar combustível, não é? Tem esse monte de coisa que tem que olhar, esses né? detalhes pequenos para você não gastar. Se você não quer gastar, é necessário que você sempre esteja fazendo a manutenção do carro. Outra coisa interessante que a gente sempre fala aqui também é o líquido de radiador. A pessoa vai lá, tem um vazamentozinho, vou colocar, e por um acaso a pessoa esquece ou não faz a manutenção. Quando está numa viagem, pega uma estrada um pouquinho maior, falta água, estoura o motor. Aqueceu, com certeza vai dar problema. E o líquido de radiador é algo muito barato. Tanto o líquido de radiador ou uma água que você vai completar um pouco, ficar de olho para não ter problema, né? A gente vai adiando, né? Vai adiando. Amanhã eu passo lá resolver isso, amanhã eu vejo isso. E por último, né, obedecer o manual do fabricante. O fabricante tem o seu manual, que geralmente as pessoas acabam não lendo, mas ali tem todo o tempo de quilometragem para fazer as revisões, o tempo certo da correia, o tempo certo da pastilha, tem tudo isso lá. E o seu mecânico de confiança também sabe muito bem. Portanto, manutenção preventiva é muito mais barato do que a corretiva. Então é importante que você leve na oficina de confiança para fazer a manutenção e gastar bem menos. Porque se você não faz essa manutenção, os pequenos defeitos acabam se tornando grandes prejuízos. Então, olha, o primeiro sinal de que tem coisa errada, já vamos dar logo uma olhadinha, não é mesmo? Tem que cuidar. Isso aí. Barulho, alguma coisa, um chiado, alguma coisa diferente, o carro puxando a direção, já são indícios de que você tem que fazer uma manutenção para que você não gaste mais lá na frente. Ó, Júnior, troca de óleo em posto de gasolina é confiável e seguro? Júnior, desde que você acompanhe, espere ele esgotar todo o óleo, porque muitas vezes eles querem fazer muito rápido, então eles abrem o bujão do cárter, cai um pouco de óleo e já fecha, e ali ainda tem, sei lá, 200, 300 ml de óleo. Então é importante esperar um pouco, ter toda essa paciência e acompanhar. Vale sim, não há problema nenhum. Renato, se eu desligar a bateria antes de um alagamento, resolve para eu não danificar o sistema elétrico? Não. Mas como é que desliga a bateria? A pessoa vai lá e tem os dois bornes da bateria, uma chave 10, uma chave 13, ele vai lá e desliga automaticamente, mas isso não interfere, porque a água que entra no sistema, ela entra no sistema todo dos modos da injeção, dependendo da altura da onde vai essa água. Não adianta em nada. O Manolo, corrente de transmissão, com quilometragem a gente deve trocá-la? Foi o que eu falei, a corrente de transmissão, se você estiver falando de correia dentada, ou corrente de transmissão, antigamente tinha um Corcel, aqueles carros mais antigos. Mas se você está se referindo à correia dentada, vai de 60 até 80 mil quilômetros. Alguns fabricantes 60, 70 e 80 mil quilômetros. O Cristiano está falando carro com quilometragem mais avançada, a correia dentada troca-se com menos tempo? Não, desde que você faça a troca normal, não há problema. Agora, você comprou um carro, não sabe, eu não tenho informação, eu não sei, não conheço o dono, aí é mais complicado, né? Então tem que tomar esse cuidado aí, para não correr risco. Troca a correia dentada, que é barata, é coisa de 70, 80 reais, mais a mão de obra, vale a pena trocar a correia dentada. É claro que depende de carro para carro. Troca de óleo, o carro dele com 10 mil quilômetros, mas ele geralmente troca por 5,5, correto? É correto. Trocar com menos tempo? O Arnaldo? Certo. Aí você não precisa colocar... É Ronaldo? Arnaldo, você não precisa colocar um óleo 100% sintético, um óleo caro. Você pode colocar um óleo comum que dá 5 mil quilômetros tranquilamente, né? Ou um óleo semi-sintético que dá 10 mil, você está trocando com 5,5, 6 mil quilômetros. Não há problema.